A Bíblia são 66 livros que nos detalham muita coisa, nos contam história, poesias, profecias. Existem as cartas também. Dentre partes da Bíblia que eu gosto muito são das profecias. É pelas profecias que nós sabemos exatamente sobre a volta de Jesus. E a Bíblia nos diz, Apocalipse 1, versículo 3: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as palavras dessas profecias contidas nesse livro. Por quê? Porque o tempo está próximo. Jesus já nos dizia há quase 2000 anos atrás que o tempo está próximo. Mas por que esse próximo, esse tempo ainda não chegou? Já se passaram quase 2000 anos. Pelas profecias nós sabemos exatamente quando será a volta de Jesus. Mateus 24, Mateus 25, Lucas capítulo 21, nos fala de sinais que antecederiam, que precederiam, sinais que aconteceriam um pouco antes da volta de Jesus. E hoje, olha o que está acontecendo ao nosso redor. Esse furacão Irma que está devastando partes de nossos irmãos que estão ao redor do planeta, e nesse momento está quase chegando já nos Estados Unidos. Terremotos, como essa semana aconteceu, nós sabemos muito bem, o mundo inteiro ficou sabendo. O terremoto aconteceu, o mundo inteiro já estava sabendo, e foi exatamente ali no México, na fronteira com Guatemala. Antipas foi morto onde Satanás habita. Antipas foi morto onde Satanás habita. A pergunta é então, onde Satanás habita? Bom, sabemos que o anticristo é um opositor a quem? Ele é um opositor a Cristo. As Sagradas Escrituras nos diz: vim falar do lugar hoje em especial. E esse lugar das quais eu vim falar para você é onde Satanás habita. Como eu posso dizer para você? Você sabe, você já leu as Escrituras, onde foi morto Antipas? Aonde que Antipas, testemunha de Jesus, foi assassinado? Antipas, para que vocês saibam, para que vocês tenham um pouco do conhecimento, Antipas foi um bispo de Pérgamo, discípulo do apóstolo João Evangelista. Veja bem, Antipas foi bispo de Pérgamo, discípulo do apóstolo João Evangelista. Nesse tempo, devido à perseguição, uma perseguição implacável que aconteceu contra os cristãos, contra os judeus, todos aqueles que se opunham a oferecer sacrifício aos deuses, naquela época, todos aqueles que se opunham a oferecer sacrifício a deuses, viviam sob ameaça, constantemente, diariamente. E eles viviam em exílio, ou executado por ordem do então imperador. O imperador dava ordem para que eles fossem executados. E por que isso teria que acontecer? Porque eles seriam executados? Porque aquelas pessoas que procuravam fazer a vontade de Deus, por que eles seriam executados? Por que Jesus, quando esteve aqui na terra, o criador do cristianismo, por que Jesus foi perseguido? As pessoas perseguiam a Jesus. Aqueles das quais Jesus diz: vim para os meus, mas os meus não me receberam. Assim dizia Jesus. E aquelas pessoas estavam sendo perseguidas, assim como Jesus foi perseguido. Nós sabemos muito bem que Jesus foi perseguido. Mas o porquê que essas pessoas estavam sendo perseguidas? Na época, o imperador Nero foi o primeiro imperador romano. Para que vocês saibam, a história nos diz: Nero foi o primeiro imperador romano que se casou com outro homem. Nero, um homem insano, filho de uma mulher insana, foi o primeiro imperador romano que se casou com um homem. Já a história nos diz que em 1776 confirma que 12 dos primeiros imperadores romanos, somente um, Cláudio, que se interessava exclusivamente por mulher. Dos 12 primeiros imperadores romanos, somente Cláudio, a história nos diz que se interessava por mulher. Nero ateou fogo em Roma, a história nos diz, e usou isto para culpar os cristãos, para que ele pudesse ordenar uma perseguição, acusado por eles
de serem responsáveis por incêndio. Eram 13 bairros que existiam em Roma. E Nero mandou colocar fogo em 10. E colocou fogo nos cristãos. Muitos foram capturados daqueles cristãos e jogados no Coliseu para serem devorados pelas feras. A história nos narra isso. Também lembramos das atrocidades cometidas nos jardins, onde ele mesmo, Nero, mandava colocar fogo em cristãos. Na época, porque eles estavam sendo perseguidos. Vivos, ainda estando vivos, eles se tornavam tochas humanas. Profecia de Apocalipse 2:10. Tereis tribulações de 10 dias. Foram 10 anos. Do ano 303 ao ano 313 depois de Jesus. Então aqui começou a professar palavras. Antipas então de Pérgamo nessa época começou a professar palavras. Começou a defender a Jesus. Nesse período Antipas de Pérgamo foi preso. E quando liberto, após ser libertado, devido à sua firmeza na fé cristã, devido à sua lealdade a Jesus, começou a professar a palavra de conversão às pessoas que viviam naquela época, para que aquelas pessoas pudessem se converter, para que eles pudessem buscar a Jesus. E que ele dizia em especial, Antipas dizia em especial que aquelas pessoas deviam parar de oferecer sacrifícios a outros deuses, e que provocou a repreensão dos sacerdotes pagãos que ali viviam naquela época. Devido a esse resultado, devido a essa relutância, devido a essa persistência dele levar a mensagem e dizer que aquelas pessoas não deveriam oferecer sacrifício a ídolos, Antipas foi, veja bem, capturado novamente e levado para o templo de Artemis, naquela época. Então, nesse momento, Antipas ele é capturado e levado para o templo de Artemis, onde foi lançado dentro de um ardente touro de bronze vermelho. A história se narra, um ardente touro de bronze, e a cor dele era vermelha, onde usualmente ocorriam os sacrifícios. E ali colocaram Antipas a testemunha de Jesus. Segundo a tradição que existia naquela época, o mártir rezou a Deus implorando por sua alma e pela alma das pessoas, para que Deus fortalecesse a alma daqueles cristãos que naquela época estavam sendo perseguidos, estavam sendo caçados como animais. Pérgamo é uma cidade antiga, uma cidade grega, que situava a Mícia. Para que você pudesse conhecer um pouco geograficamente de onde ficava situada Pérgamo. Então Pérgamo era uma antiga cidade grega que se situava na Mícia. E onde fica a Mícia? Hoje em dia, na nossa época, nesse período de hoje, localiza-se na região norte do oeste. Oeste da onde? Da moderna cidade de Pérgamo, ou seja, de Bargana, na Turquia. Ou seja, na atual Turquia hoje, onde na época os cristãos estavam sendo perseguidos, e na época onde que estava ali o discípulo de Jesus, estamos falando de Antipas, aonde ele foi preso. A história mostra que Antipas foi levado para o templo de Artemis, onde foi colocado dentro de um ardente touro de bronze. Onde fica o templo de Artemis? Onde ficava esse templo então? Éfeso foi uma cidade grego-romana da antiguidade. Essa era uma cidade bem conhecida, situada em Éfeso, situada na costa do Oriente, ou seja, na costa ocidental da Ásia Menor, província de Esmirna, em Éfeso. Foi o maior templo do mundo antigo. Na época foi o maior templo do mundo antigo e durante muito tempo o mais significativo feito da civilização grega, durante muitos e muitos anos. O fato é, Jesus nos diz em Apocalipse 2, versículo 13, conheça as tuas obras. Jesus está dizendo, conheça as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, Jesus está dizendo, e não negastes a minha fé. Ainda nos diz de Antipas, minha fiel testemunha, onde for morto entre vós, onde Satanás habita. Você percebe? Aqui nós podemos ver que interessante. As Escrituras nos revelam o lugar onde Satanás habita, através do assassinato de Antipas.
Para que você possa ter certeza agora que a Bíblia, em Apocalipse 2, versículo 13, nos está revelando exatamente onde é o trono de Satanás. Antípa foi assassinado no templo de Artemis, que está localizado em Éfeso, próximo à atual Kirkuk, na Turquia. Vemos que o contexto da história cristã nos traz uma narrativa de um povo sendo perseguido pelo povo pagão na época. Eles estavam sendo perseguidos pelo povo pagão. O povo cristão nunca fora perseguido pelo islamismo, igual muitas pessoas têm dito, não. Como que se o anticristo pudesse vir do islamismo? Claro que não. Como crescente perseguição neste tempo? Não, de forma alguma. Mas não, os cristãos sempre foram perseguidos pelos pagãos como os romanos, os gregos, dentre outros que eram povos politeístas na época. A história só vem de imperadores. A história só vemos imperadores contendo atrocidades, fazendo atrocidades contra os cristãos. E um deles é que se destaca muito, é César Nero. E para concluir, sabemos que o anticristo virá da União Europeia e que é de lá o trono de Satanás. A Bíblia nos diz, Apocalipse 17, versículo 9, geograficamente, nos fala onde está o templo de Satanás. E as coisas não se encaixam. Apocalipse 2, versículo 13, Jesus diz: conheço onde habitas, onde está o trono de Satanás, porém reteis o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, onde foi morto entre vós, onde Satanás habita. Sabemos então que o anticristo virá da União Europeia, e lá está o trono de Satanás, Apocalipse 17, versículo 9. Você percebe como as coisas estão se encaixando perfeitamente? Esse estudo é para fins de informativo, para fins de informação, para que eu e você podamos obter informação, para que nós nos preparamos, para que nós saibamos quando exatamente virá Jesus. Queremos que os senhores observem o máximo de conhecimento. Queremos que vocês obtenham, que vocês absorvam o máximo de conhecimento e com qualidade, para que você possa se preparar, para que nós possamos nos preparar, para que dentro de pouco tempo nós possamos olhar para as nuvens e ver Jesus voltar.